Muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem com vocês? Significativo que correntes espirituais poderosas tenham escolhido as 18 horas para realizar grandes trabalhos de reflexão, grandes trabalhos de produção de serviços, de luzes, de integração e de fraternidade. Grande mutirão no qual somos uma parte muito pequena, mas nunca insignificante. Fazemos a nossa parte e é uma honra integrar tão elevados esforços. Mesmo havendo diferença de latitude para latitude, de época para época do ano, 18 horas simboliza a passagem do dia para a noite. A mudança de chave, digamos assim. E mudança é a palavra que simboliza a vida. Há uma lei de expansão, há uma lei de progresso que rege tudo no universo. Mas mudança simboliza especialmente, muito especialmente, esse momento que a gente está vivendo. A transição planetária. Mudança, é claro. A Terra toda, a humanidade toda está mudando de fase, digamos assim. Nada abrupto, nada do dia para a noite, mas forte, intenso. Todos estamos vendo. O que, aliás, é uma excelente notícia. Péssima notícia seria se não houvesse mudança nessa sociedade de corrupção, pedofilia, guerra, terrorismo, polarização, manipulação, consumismo, materialismo, pandemia, terremoto, suicídio. Múltiplas tragédias integradas, simultâneas, mas em mudança, em transformação e para melhor. Inevitavelmente, estamos mudando para melhor. Ah, que bom! Nossa vida vai melhorar? Vai, mas depende da mudança interior de cada um. Porque para nos habilitarmos à transição planetária, precisamos fazer a transição individual. Fabuloso que estejamos nesse momento, nesse horário, integrados com tão altas correntes e exercitando, fortalecendo, robustecendo nossa fraternidade, nossa boa vontade, nossa coragem, nossa lucidez. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso estudo, baseado no livro O Consolador e suas 411 perguntas e respostas, feitas a Emmanuel através de Chico Xavier. Já estudamos nesse livro, que é uma revisão do conhecimento humano a partir do ponto de vista espiritual, onde se visita ciência, filosofia e religião, claro que sem qualquer pretensão de esgotar todo esse conhecimento, mas fertilizar nossas vivências nesses três campos com essa perspectiva da eternidade, estimulando e aprofundando nossa vista a respeito disso. Hoje, já no campo da filosofia, esgotadas as questões
trazidas no campo da ciência, entramos no campo da filosofia, e nesse campo é trazida para Emmanuel uma das mais importantes questões da filosofia, da teologia, que é destino ou livre-arbítrio? Será que os fatos que vivemos estavam todos predestinados? Ou será que nós temos a liberdade de construir, de fazer o nosso destino? Nosso destino é um planejamento rígido e total, ou ele inclui as nossas opções, ele dá margem, ele é resultado das nossas opções? O que vocês acham? Não é fácil equacionar a questão. Teólogos do mais elevado calibre debateram por muito tempo argumentos contrários a um lado e ao outro. Como entender um Deus de amor que não nos dê liberdade? Como entender um pai cuidadoso e zeloso se ele não trouxer aos seus filhos, se ele não permitir que venha a seus filhos a consequência dos seus atos? Educa bem um pai que mima? Como resolver a questão? Trata-se da questão número 132 desse livro, formulada da seguinte forma: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? A própria pergunta já parte de um estágio mais avançado, sai da polarização, sai do eu contra o outro e faz uma pergunta integrativa dos pontos de vista. Mas pergunta, mas quer saber como se dá a integração dessas duas polaridades. E Emmanuel responde: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Então, sim, ele afirma a coexistência, a integração dos dois princípios. E continua: o primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Cabe aqui relembrar que a mensagem espiritual é que o princípio da vida, o princípio espiritual, ele existe desde o átomo, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, e chegando no reino angélico e arcangélico. Isso quer dizer, é nesse contexto que entende-se isso que Emmanuel fala aqui, que o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Ou seja, tudo é determinado enquanto somos átomo, enquanto somos parte de minerais. Não existe qualquer laço, qualquer traço de liberdade, de decisões, de livre-arbítrio para minerais e vegetais. Então, o primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas,
E o livre-arbítrio, segundo, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então podemos entender essa realidade absoluta do determinismo, não apenas com os nossos ancestrais humanos, mas principalmente animais, vegetais e minerais, mas também conosco mesmo ao longo da nossa encarnação. Fetos na barriga da mãe, óvulos fecundados, não têm liberdade. Vivem dia após dia, mês após mês, o determinismo da evolução gestacional, que no parto dará à luz um novo ser, que ainda nos primeiros dias, nos primeiros meses, quem sabe nos primeiros anos de vida, não terá liberdade. Não é óbvio isso? Mesmo na idade adulta, dois seres que hipoteticamente vivessem nas mesmas condições, as mesmas situações, um deles de compreensão mais limitada não teria liberdade alguma, exatamente porque a liberdade exige a compreensão das alternativas. Quando uma criatura não compreende a existência de alternativas, não reflete sobre as alternativas, ela não é livre, ela é determinada pelo meio. Enquanto a outra criatura, hipoteticamente mais reflexiva, que pensasse sobre as alternativas, que enxergasse as alternativas, essa sim teria liberdade. Então, quando Emmanuel fala aqui que o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, podemos pensar na evolução da criatura do átomo ao arcanjo, podemos pensar na evolução da criatura do feto ao homem adulto, e podemos pensar na evolução da criatura na capacidade intelectiva, na capacidade de compreender, de entender, de interpretar a vida e suas alternativas. Nas mais baixas camadas, a pessoa que não tem uma compreensão das alternativas existentes será quase que absolutamente determinada pelo meio, tanto quanto o feto, tanto quanto o átomo no mineral, tanto quanto o nosso próprio princípio espiritual quando habitava, seja animais primitivos, sejam nossos próprios ancestrais hominídeos, quando, pelo menos nos estágios mais primitivos, não se podia falar de liberdade porque não havia exatamente a compreensão de alternativas. Vivia-se o determinismo do condicionamento do meio, como multidões, bilhões talvez de pessoas ainda vivam nesse momento. Reflita você. Era importante para condicionar o modo das pessoas pensarem
dos alemães, por exemplo, na época do Terceiro Reich. O meio condicionava e induzia as pessoas a pensarem da forma como a propaganda nazista queria programar a mente das pessoas. Trazido para os nossos tempos, esse materialismo que incute necessidades nas pessoas, que incute atitudes, essa polarização que intima as pessoas a serem fanáticas de um jeito ou de outro, ela existe? Essa influência é forte? Parece claro que sim. Mas essa influência é determinante de uma maneira absoluta? Somos totalmente condicionados, somos obrigados a viver como rebanho, como a publicidade, como os manipuladores de mente determinam? Claro que não. Há um espaço que podemos chamar de liberdade, de livre-arbítrio, que é da nossa opção. Uma das frases ótimas para pensar nisso é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Mesmo quando vivemos algo determinado em nossas vidas, entre duas pessoas que tivessem hipoteticamente uma deficiência no mesmo campo e no mesmo grau, viveriam, porém, a sua deficiência de jeitos completamente diferentes, porque cada ser humano é único na forma com a qual vive a sua vida. Você vai encontrar nas ruas dois homens de rua com atitudes completamente diferentes, apesar de viverem uma mesma condição social. E assim em qualquer aspecto da vida. No hospital, dois doentes terminais estarão encarando a morte com duas atitudes completamente diferentes. O que também nos remete à colocação de Emmanuel quanto às mais baixas camadas evolutivas. Porque o ser humano que não desenvolveu a perspectiva espiritual, não percebe alternativas e vive a vida como um determinismo absoluto. Só conquistando gradativamente a liberdade, aquela criatura que, refletindo sobre a vida, torna-se capaz de perceber as alternativas existentes, a influência do meio real, mas a lucidez e a boa vontade, como capazes de criar outras alternativas que não sejam aquelas influenciadas pela família, pelas amizades, pelo clima, pela cultura, pelo meio, enfim. Então diz Emmanuel que o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e a liberdade amplia-se, o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Fica claro, não é? Acresce observar que sobre ambos, determinismo e livre-arbítrio, pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Podemos dizer que estamos todos irremediavelmente inevitavelmente
destinados a Deus. Possuidores de Deus em potencial, em cada um de nós, estamos inevitavelmente destinados a, realizando esses potenciais, sermos também deuses. Amor realizado, amor prático, real e não potencial. Em quanto tempo, por que trajeto é da nossa liberdade? Não verificais atualmente, pergunta Emmanuel, as realizações previstas pelos emissários do Senhor, os profetas, há 2 e 4 milênios, no divino simbolismo das Escrituras? Quantas previsões foram feitas, algumas pelo próprio Mestre Jesus, e não estão elas se realizando? Onde está então a liberdade? Estávamos todos cerceados? Kardec faz uma comparação interessante sobre o que ele chama de presciência. A previsão, o profetismo, a presciência, seria como um indivíduo que, no alto de uma montanha, olha para baixo. E olhando para baixo, vê uma estrada. E na estrada, uma pessoa transitando. Mas olhando mais para frente, nessa estrada, ele vê uma ponte derrubada. E ele tem totais condições, se pudesse falar com a pessoa lá embaixo, que transita na estrada, que mais à frente ela vai encontrar uma ponte quebrada. Sendo a previsão, a profecia, a presciência, apenas uma questão de haver alcançado um ponto de vista maior. Para além da imagem de Kardec, nós vemos isso no processo educativo, onde uma mãe, ao receber sua filha em casa, em profunda crise com uma amiga sua, dizendo: nunca mais quero ver a minha amiga, ela não se apavora. Ela não se envolve no incêndio da filha. E aguardando, no outro dia, sabe que a filha vai sair com aquela amiga. E pergunta: ué, mas você ontem não falou que nunca mais? E a filha responde: ontem foi ontem. É maravilhoso quando diversos autores, e mesmo Chico Xavier, tendo pedido para Emmanuel uma palavra de Maria, numa crise que ele vivia, recebeu a mesma orientação que autores falam que Maria dava já ao tempo de Jesus, há 2000 anos atrás. Dizia ela: isso também passa. Quando ela fala que tudo que nós passamos, de aparentemente bom, aparentemente mal, vai passar, essa previsão se dá exatamente por Maria ter se colocado num ponto de vista mais elevado e saber que o nosso apavoramento, típico de almas adolescentes como somos nós, vai passar. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, dizia-se antigamente. E é uma verdade. Tudo passa. Nunca
se apegue, nunca se afunde junto com as pessoas. Se você tem compaixão, tem fraternidade, tem empatia, que ótimo. Mas nunca se afunde junto com as pessoas, até porque isso não vai ajudá-las em nada e vai lhe prejudicar em muito. É preciso sempre, para poder ajudar alguém, para poder colaborar melhor com uma pessoa, com uma coletividade, conosco mesmo, desenvolvermos a capacidade de uma observação com o máximo de distanciamento possível, com o máximo de objetividade, com o máximo de capacidade de ver as coisas como elas são, sem o envolvimento emocional, passional, que caracteriza os adolescentes, mas que caracteriza verdadeiramente as almas imaturas. Busquemos sempre um passo atrás, para podermos olhar mais amplamente as situações. Busquemos sempre um ponto de vista mais elevado, perguntando a cada situação o que Deus está querendo me ensinar com isso. Que curas, que lições estão programadas em cada situação que me parece que me parecem adversas. Precisamos ser todos cientes que no universo de um Deus perfeito, bom e justo, não há injustiças. Que o mal que nós vemos por toda parte é apenas o bem que nós não conseguimos compreender. Por fim, trazemos aqui a chave concedida através de Paulo de Tarso para a questão da liberdade e da predestinação. Diz ele que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo que estamos vivendo hoje é colheita, se estamos vivendo como responsabilidades, como pesadas dificuldades, é a colheita difícil de um plantio equivocado. Que podemos buscar, devemos buscar amenizar o máximo possível, mas essencialmente viver, aceitar e aprender com a situação. Ao mesmo tempo que devemos plantar melhor, já que o futuro que nós viveremos dependerá do plantio realizado hoje. Na frase magnífica de Chico Xavier, que ninguém pode voltar atrás para refazer as suas decisões e ter um presente melhor. Mas todos podemos e devemos, agora, tomar decisões melhores para fazer um futuro muito melhor que o presente. Veja aí que há uma liberdade e há uma predestinação. Tudo que vem para nós como inevitável nesse momento deve ser aceito e vivido com abertura para aprender, com abertura para se curar. Ao mesmo tempo que nos dedicando com esse aprendizado a errar menos e a ter um futuro menos fechado, menos dolorido, aprendendo cada vez mais pelo amor e cada vez menos pela dor. Termina Emmanuel dizendo assim: estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo.
também, assim como uma criança, um trabalhador que chegue a um local de trabalho também terá pouca liberdade para fazer as coisas do seu jeito. Precisará inicialmente seguir a maneira como todos têm feito, para ir gradativamente ir inserindo, conforme ele amplia o seu conhecimento, a sua dedicação, a sua boa vontade, ele ganha condições de fazer sugestões, melhorias no seu trabalho. Essa é a lei da evolução que vai de um determinismo absoluto até uma liberdade plena. Veja o quanto isso nos ajuda na compreensão desse dilema entre liberdade e predestinação. Muito bom. Agora saudamos os amigos que estão conosco nesse estudo tão interessante. Mônica Silva, dando graças a Deus, Enir Cajazeira também, Marco Aurélio Trindade, Avelino Carvalho, Maria José Sobral, dando o seu boa noite a todos. Mônica Silva, lembrando e vibrando por amigos encarnados e desencarnados, também vibrando pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos pelo mundo, dando o seu boa noite como Enir Cajazeira. Muito, muito bom ter cada um de vocês